reforçar o que impacta, né? Essas dores trazem alguns impactos. Então, só para a gente pegar e deixar isso bem claro para as pessoas, as dores são muitas, os impactos são muitos, mas a gente também quer frisar aqui alguns aspectos principais em relação aí a essas dores especificamente. Gente, para a gente reforçar essa importância da área de compras, né, esse nível estratégico que a Ilda comentou, a gente pode citar aqui, né, a questão da insatisfação de clientes, né, com problemas relacionados a compras, né, quando a gente não tem planejamento, quando a gente tem dificuldade de integração, porque a gente não consegue pegar e definir claramente as especificações técnicas ali relacionadas ao processo de compra, e a própria perda de vantagem competitiva, né, quando a gente não desenvolve de maneira adequada os fornecedores. Né? Então, assim, só para pegar e relacionar aí essas dores com 3 aspectos que são fundamentais para qualquer empresa, nesse momento, em qualquer época, mas mais especificamente hoje. Né? As empresas não podem se dar ao luxo hoje de conviver com clientes insatisfeitos, né? Para fornecer uma experiência ruim para o cliente hoje pode resultar no fechamento de uma empresa. Né? A gente está vendo empresas hoje acelerando o nível de sua realidade, vamos dizer assim, em termos de perenidade. Né? A perenidade pode cair, pode deixar de existir em função dessa situação. Essas limitações, né, que a gente vivencia também de restrições contra projetos de expansão, quando a gente tem essa visão de baixa integração, quando a gente não consegue se comunicar de maneira adequada na área de compra, a gente acaba comprometendo os projetos de expansão da empresa. Né? Isso vai ser muito falado aí também mais adiante aí, pelo Reinaldo e pelo Lúcio. Eu tenho certeza que eles vão explorar bastante isso, porque, principalmente se tratando de empresas como empresas ISPs, que tem um investimento alto, né, intensivo em capital para poder expandir, né? Se você não trabalhar de maneira correta esse planejamento, né, Reinaldo, você vai ter um problema. Você tem um problema sério com relação a isso. Não dá para poder conviver com a criação de um crescimento, de geração de valor, né, que você está fazendo aí no caso, com baixo nível de planejamento, né, com aspectos que estão relacionados à dificuldade de se integrar a área de compras com outras áreas, né, de trazer esse pensamento estratégico para dentro da empresa. Então, assim, para trazer aqui, né, me incumbiram de falar um pouquinho aqui nesse início dessa realidade, e eu diria assim que a gente pode pegar e dizer que a área de compras ela precisa realmente ser mais valorizada nesse sentido, né? Tratar essas dores com a responsabilidade realmente que existe para dentro da empresa em relação à área de compras. Muitas vezes a gente tem, lógico, óbvio, que a gente tem que se preocupar muito com o processo de geração de receitas, com vendas, né? Obviamente a empresa é puxada pela área de vendas. Agora, o motorzinho da empresa está em vendas, mas o combustível está na área de compras. Né? Então, assim, vendas não vai sair do lugar se não tiver compras funcionando, meu cara. Né? A gente precisa compra trabalhar. Mal, né? Oi? Como é que se comprar mal, já era. Né? Foi bem, combustível batizado, combustível em menor quantidade, vendas não vai rodar, cara, vai pipocar. Não. Vai pipocar, né? Exatamente. A gente tem que pegar e deixar isso bem claro, porque muitas vezes o empresário, né? E eu tenho certeza que o Reinaldo também vai mencionar isso mais adiante. Se não vai, eu estou já colocando aí a palavra para ele, se ele quiser até mencionar já de uma vez, porque o que acontece? Um empresário, muitas vezes, ele fica muito preocupado só em vender e ele não fica preocupado em observar o que vai garantir essa venda para ele, né? Então, quando a gente fala dessa preocupação em relação ao planejamento, que envolve a área de compras, muitas vezes essa realidade que a gente vê. Que o cara começa a vender, vende feito louco e na hora de pegar e entregar não consegue entregar. Não vai entregar mesmo. Por quê? Porque está descompassado. Né? Não existe harmonia entre essa realidade de back-office e front-office. Né? Não existe linha de frente e retaguarda integradas. Né? E muitas vezes o pessoal coloca esse nível de compras mais desvalorizado. Por quê? Porque o comprador está na retaguarda, né? Está na parte mais, vamos dizer assim, menos valorizada. A parte mais ligada ao chão de fábrica, né? O mais escondido ali, no caso, não é a linha de frente da empresa. Não é normalmente um profissional ou a área que
tem aquele valor, né, que aparece, que se destaca, né? Falando no que a gente vê normalmente aí acontecendo, e isso acontece em médias e grandes empresas, né? A gente não vê só acontecendo em pequenas empresas, a gente vê isso acontecendo de uma forma geral, por incrível